Revelado, o incrível poder da carta para o universo que transforma vidas em minutos. Ana estava em um momento de desespero. A vida parecia dar-lhe um soco no estômago a cada novo dia. Com seu marido sem emprego, o peso das contas e a responsabilidade de cuidar do filho pequeno, ela sentia como se um buraco estivesse se formando no seu coração. As tardes passavam enquanto ela reunia as forças que restavam, mas a insegurança a consumia. Até o dia em que ela decidiu revirar o velho baú da sua avó, em busca de alguma lembrança que pudesse aquecer sua alma. Enquanto abria o baú, uma poeira fina subiu ao seu redor, como se a própria memória da avó estivesse dançando ali. Entre retalhos de tecidos e fotografias amareladas, uma carta se destacou. Com a mão trêmula, Ana pegou a folha amarelada e começou a ler. Cada palavra parecia ressoar em sua mente, trazendo uma onda de nostalgia e, ao mesmo tempo, uma luz de esperança. A avó falava sobre sonhos, amor e como o universo sempre ouve aqueles que se atrevem a sonhar. Seu coração disparou ao sentir que aquelas palavras eram um grito reconfortante em meio ao caos. A ideia de enviar uma carta ao universo começou a borbulhar em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se sentou, pegou papel e caneta, e começou a escrever sua própria carta. Pedindo mudança, pedindo força. Mas a realidade que a cercava era implacável. No dia seguinte, ao chegar à escola, se deparou com olhares tortos e comentários maldosos de alguns colegas. Como pode uma professora se deixar abalar assim? Pensavam eles. Cada palavra cruel a atingia como facadas, fazendo-a questionar sua capacidade. A pressão de ser a única responsável pela família já era pesada o suficiente. Em meio a esse turbilhão, ao revirar uma caixa de coisas antigas, Ana achou um violão. Lembrou-se da avó tocando ao redor da mesa durante as festas, sua voz quente e suave quebrando as barreiras do cotidiano. Com o violão nas mãos, Ana começou a tocar notas simples, e uma sintonia pulsou dentro dela. O talento estava ali escondido, esperando para ser descoberto. Mas uma nova tensão surgiu. Deveria ela se pôr em evidência e participar do festival de música da escola, ou seria melhor se manter no lugar que a sociedade lhe impôs? Após noites insones, a decisão tomou forma. Ela se apresentaria. O medo do fracasso gripava sua garganta, mas a vontade de mostrar que a dor poderia se transformar em melodia a guiava. O dia do festival chegou com um misto de ansiedade e esperança. A plateia a aguardava, a vida a desafiava a se revelar. No momento em que subiu ao palco, Ana se sentiu como uma borboleta saindo do casulo. Enquanto as primeiras notas dançavam pelo ar e sua voz se erguia, todas as tristezas e angústias se desmancharam em notas musicais. Ali, naquele instante, Ana entendeu que a música poderia ser sua redenção. O universo estava de fato ouvindo. O que acontecerá quando suas emoções se tornarem canções? O medo e a esperança se entrelaçariam numa dança única, e a vida finalmente poderia ganhar um novo tom. Ana sentiu o calor da plateia, cada olhar fixo nela a lembrava do seu papel ali. O violão parecia quase leve em suas mãos, como se aquele instrumento mágico houvesse sido feito para acolher suas emoções. Com cada acorde que ecoava, ela se conectava não apenas com a música, mas com cada parte de sua essência que estava esquecida. A melodia flutuava como um sopro de vida em sua alma. No entanto, no fundo de seu coração, uma voz sussurrava: "E se você falhar?" O pensamento a fez hesitar, mas ela respirou fundo e decidiu ignorá-lo. Enquanto a canção avançava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram apenas de tristeza, eram de libertação. Ana não estava sozinha naquele palco. A energia das pessoas ao seu redor, os aplausos encorajadores e os olhares admirados a envolviam, como uma rede protetora desmontando suas inseguranças. No final da apresentação, ao abrir os olhos e ver o sorriso radiante do seu filho na plateia, Ana sentiu como se todo o peso do mundo tivesse se dissipado. As palmas vibrantes a abraçavam, e por um momento ela era apenas uma artista vivendo seu sonho. Antes que pudesse perceber, suas lágrimas de emoção se transformaram em sorrisos. A vida à sua volta parecia mais vibrante, cheia de possibilidades. O universo podia, afinal, estar ouvindo. Após o show, a escola estava em festa. Colegas de trabalho e pais de alunos a parabenizavam.
A sensação de pertencimento crescia dentro dela. Um ex-aluno, hoje bem-sucedido, se aproximou e disse: "Você me inspirou, Ana. A sua coragem me fez lembrar do que realmente importa." Palavras como essas a feriram, mas de uma forma bonita, como um bálsamo salgado. Era exatamente aquilo que ela precisava ouvir. O impacto que poderia causar na vida dos outros se tornava cada vez mais claro. Mas ao chegar em casa, sozinha com suas reflexões, a alegria se misturou com uma sombra de incerteza. Qual seria o próximo passo? Como a música poderia se tornar parte da sua nova realidade? Ela precisava de um plano, mas a dúvida pairava. O marido, que sempre esteve ao seu lado, estava distante, preocupado com as incertezas do futuro. O sorriso dele, que costumava ser um sinal de apoio, pareceu agora coberto de nuvens. Ana se perguntou: seria possível unir suas vidas novamente? Enquanto isso, uma ideia ousada começou a surgir dentro dela. E se, ao invés de apenas se apresentar em festivais, ela pudesse organizar uma noite de talentos na sua escola? Uma oportunidade para que outras pessoas também se expressassem por meio da arte. Um espaço onde todos fossem bem-vindos, onde o amor e a música pudessem unir as diferenças. Ela começou a rabiscar ideias freneticamente, sentindo seu coração pulsar mais forte a cada linha escrita. Mas veio um alerta, uma dúvida: como vou encontrar tempo para isso? A sensação de sobrecarga ameaçava se instalar novamente e a sombra da insegurança começava a tangenciá-la. O dia seguinte chegou, e ao se olhar no espelho, Ana decidiu que mesmo na incerteza, ela precisaria acreditar em seu próprio potencial. Era hora de abrir o coração e fazer o que amava. Com um novo brilho nos olhos, começou a traçar planos, mas algo ainda ecoava em sua mente. E se não funcionasse? E se ninguém se importasse? As perguntas a perseguiam implacavelmente. Assim, enquanto o sol se punha e o céu se tingia de laranja, Ana olhou para a carta que havia escrito ao universo. Tinha uma única certeza: a vida a convidava para um novo caminho, mas esse caminho poderia exigir mais dela do que ela estava disposta a abrir mão. O que aconteceria quando ela tomasse coragem e se arriscasse? O universo teria uma resposta pronta? E principalmente, será que ela conseguiria unir sua família e a música mais uma vez? As dúvidas e esperanças novamente se entrelaçavam, preparando o cenário de uma nova transformação. Ana acordou com a luz do sol entrando pela janela, trazendo uma sensação de renascimento. O compromisso que havia criado com si mesma pulsava dentro dela, como uma bateria recarregada. Mas enquanto os raios de sol acariciavam seu rosto, uma nova dúvida sussurrou em seu coração: e se a felicidade fosse apenas uma ilusão? Determinada, levantou-se e foi para a cozinha. O cheiro do café fresco enchia o ar, um aroma acolhedor que de alguma forma, fez as incertezas parecerem mais leves. Ela sentou-se, o caderno ao seu lado, e respirou fundo, decidida a colocar suas ideias para a noite de talentos no papel. A cada palavra, Ana sentia uma conexão com os outros. Este é o meu momento, pensou, fervilhando de entusiasmo. Enquanto escrevia, recordou algumas alunas timidamente pedindo para tocar violão em sala de aula. Vidas entrelaçadas nas notas, sonhos ocultos esperando serem revelados. Uma ideia veio como um raio claro. Quem poderia se apresentar naquela noite? Poderia convidar os alunos, os pais e até antigos colegas. Criar um laço comunitário por meio da música que falasse a língua do coração. Mas, como sempre, as dúvidas voltaram. Seriam os alunos de verdade tão talentosos quanto ela imaginava? E se o plano desse errado? A certeza de que o universo poderia conspirar a seu favor começava a escorregar entre os dedos como areia fina. Naquele momento a insegurança voltou a ocupar espaço, escura e ameaçadora. Ao olhar para fora, Ana percebeu sua vizinha, Dona Elda, cuidando de suas flores. A mulher sempre tinha um sorriso no rosto, um calor que aquecia a alma. Um impulso a levou até lá. Ao se aproximar, um bom dia saiu de seus lábios e o olhar de Elda se iluminou. Como você está, minha querida? Perguntou com a voz doce. Ana sorriu, mas a inquietação ainda estava lá. Compartilhou sua ideia da noite de talentos. Isso é maravilhoso. Você sabe, Ana, muitas vezes as pessoas têm mais talento do que imaginam, e você pode ser a ponte para isso, disse Dona Elda, com uma convicção que fez o coração de Ana acelerar. A conversa fluiu como um rio, e ao se despedir, Ana sentiu-se leve. Os conselhos simples daquela mulher foram como um bálsamo para sua ansiedade, e pela primeira vez, algumas certezas começaram a se formar. O impacto que a música poderia ter nas vidas das outras pessoas não era algo apenas distante, era real e palpável. Ao voltar para casa, Ana percebeu que o caminho que estava escolhendo não dizia apenas respeito a ela, mas também à comunidade inteira.
Dar voz ao desconhecido, permitir que a arte fluísse. Poderia unir pessoas em torno de um objetivo comum, a expressão. Com seu caderno nas mãos e uma nova centelha de ânimo, a ideia de reunir artistas e amadores se tornou um desejo forte, quase um chamado. O dia passou em um misto de planejamento e pequenas ações, como ligar para alguns contatos e divulgar a ideia pela escola. A energia pulsava em seu corpo, mas as sombras ainda estavam lá, esperando o momento de vulnerabilidade. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana voltou a olhar para a carta que escrevera ao universo. O que será que o destino realmente reserva para mim? Perguntou-se. E antes de fechar os olhos, uma certeza se formou. Independentemente do que vier, ela estava pronta para enfrentar. O amor pela música e a esperança por um futuro mais leve a guiariam. No fundo, uma pergunta ecoava. Será que conseguiria convencer seus alunos e a comunidade a participar? E se pudesse criar um espaço onde cada um pudesse sentir-se livre para ser quem realmente é? Uma transformação estava a caminho e Ana mal sabia que o impacto disso iria muito além de sua imaginação. O universo respondia, mas de que forma? Na manhã seguinte, Ana acordou mais empolgada do que nunca. O dia da noite de talento se aproximava e as borboletas em seu estômago dançavam de ansiedade e excitação. Levantou-se e, ao olhar pela janela, o céu azul parecia conspirar a favor de seus planos. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Após o café da manhã, pegou seu caderno e decidiu que era hora de agir. Com um espírito renovado e uma determinação palpável, ela fez uma lista de todos os alunos que poderiam participar. A ideia de criar um espaço para que todos se expressassem ganhava forma e vida, como uma planta brotando do solo fértil. Ana pegou o telefone e começou a ligar para os pais. Sentia o coração acelerar a cada toque que escutava, como as notas vibrantes do violão que sonhava em tocar. Alguns pais relataram que seus filhos eram tímidos, mas Ana não se deixou abalar. Talvez seja exatamente isso que eles precisam, pensou. Um lugar seguro para se soltarem. Luz do dia não era a única ali, sua esperança iluminava. A cada confirmação, sua confiança crescia. Sem querer, o mundo rugia de possibilidades e Ana começou a visualizar o evento acolhendo uma comunidade inteira, unida pela música. Com o coração aberto, ela se lembrou de cada aluno que já havia demonstrado interesse, cada sonho engavetado, cada talento escondido. E, em um lampejo de inspiração verdadeira, decidiu criar uma faixa de apoio que unisse todos. Um lugar onde podemos ser nós mesmos. Enquanto se dirigia à escola, seus pensamentos eram povoados por doces lembranças das interações com seus alunos, desde dançarinos a artistas visuais. O clima vibrante que ela havia sentido na conversa com Dona Elda ressoava dentro dela, como uma canção sutil que não parava de tocar. Chegando à escola, Ana encontrou um grupo de alunos no pátio. Ao vê-la, eles correram em sua direção. O que a surpreendeu foram os rostos iluminados e os olhos curiosos. Certa de que estava no caminho certo, compartilhou seu plano. Eles a ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando terminou, um aluno que nunca tinha se manifestado levantou a mão. Posso tocar uma música? Tenho uma canção que quero mostrar, disse Lucas com a timidez ainda palpável em sua voz. Ana sorriu, o coração aquecendo-se pela empolgação dele. Claro, Lucas, estamos aqui para isso. Essa é a beleza da noite de talentos. As palavras dele se tornaram como sementes, alimentando a coragem de outros que estavam hesitantes. Eu também tenho algo para mostrar, gritou Marina, fugindo da sombra de si mesma, e antes que Ana percebesse, uma onda de entusiasmo varreu o pátio. 3 alunos se levantaram. Cada um com uma ideia, uma nova voz sendo revelada, um desejo de ser ouvido. Ana ficou atenta e orgulhosa enquanto a energia do grupo crescia. Era como se a própria música estivesse pulsando através deles, conectando as almas em um mesmo compasso. No entanto, no fundo dela, a dúvida ainda insistia em voltar. E se isso não funcionar? E se no final, eu parecer apenas uma sonhadora? Mas a redoma de esperança que construíra ao seu redor parecia mais forte. Mais tarde, assim que a luz do dia começou a se apagar, Ana se sentou à mesa da cozinha. O caderno estava aberto em frente a ela, mas as palavras não vinham. O pensamento do evento crescia na sua mente, um sonho que poderia se tornar realidade. O que exatamente ela queria que essa noite transmitisse? Seria apenas uma apresentação ou uma verdadeira celebração de si mesmo e do outro? A resposta afluiu como uma nova melodia em sua cabeça. A transformação que havia começado com ela poderia se espalhar por todos, como a semente de uma planta que floresce. E se no final, a música fosse apenas o começo? Enquanto os raios da lua começavam a iluminar sua sala,
uma nova ideia surgiu, incendiando a quietude da noite. Estava na hora de convidar Dona Elda para ser uma parte da apresentação. Imediatamente, um desejo latente a tomou. E como seria ver todo aquele apoio se transformar em amor à música? Estava disposta a correr riscos tomara que pudesse conhecer o verdadeiro poder da arte. E assim, com o coração acelerado e um brilho de esperança nos olhos, Ana se questionou. Quando a música começar a tocar, que revelações nos aguardam? Uma nova manhã despontou, trazendo consigo a expectativa de um dia especial. Ana acordou com a mente borbulhante de ideias e emoções. A noite de talentos estava prestes a acontecer e, à medida que os minutos se arrastavam, a adrenalina a fazia sentir que o mundo inteiro pulsava com suas aspirações. Após mais uma xícara de café, ela alisou o cabelo e vestiu uma blusa que sempre considerou seu uniforme da coragem. O espelho refletia não apenas sua imagem, mas também uma mulher determinada a transformar vidas por meio da música. Ana pegou as coisas que organizou na noite anterior e saiu. A energia nas ruas parecia vibrar assim como seu coração. Chegando na escola, percebeu que havia um clima diferente. Uma mistura de ansiedade e empolgação pairava no ar. Alunos se reuniam, alguns ensaiando e outros discutindo sobre suas apresentações. Ana sorriu, lembrando-se de cada um deles, cada história escondida atrás de um sorriso tímido. Afinal, estava ali não apenas para que a música tocasse, mas para que cada talento se reconhecesse e brilhantes ganhassem asas. Ela se dirigiu ao grupo de alunos que organizaram um pequeno ensaio. Poderia ver em seus rostos a combinação de nervos e esperança. Resolveu se aproximar e, ao fazê-lo, um silêncio respeitoso tomou conta. Oi, pessoal! Estão animados? Hoje é um dia especial. As informações rápidas que trocou com eles não apenas esclareciam como também instigavam risos nervosos. Lucas estava ali, afinando seu violão. Olhou para Ana com um brilho nos olhos. Ana, pensei em colocar um pedido para a galera na nossa apresentação. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Ana o encorajou com um gesto de mão. O que você quer fazer, Lucas? Queria convidar a turma a se juntar a mim, tipo um coral improvisado. Seria muito legal. Mas e se todo mundo não se animar? A dúvida fez parte do processo e Ana a viu imediatamente em seu olhar. Mas pode ser exatamente o que precisamos, Lucas. Vamos fazer deles parte da nossa música. Quem já não sonhou em soltar a voz? Os olhos dele brilharam diante da ideia, e ao seu redor, outros alunos começaram a murmurar. Aquele puxão de coragem deslizou entre eles e, lentamente, uma ideia nova começou a tomar forma. Ana percebeu que precisava trazer isso para a apresentação, mas ao mesmo tempo sentiu uma leve ansiedade. E se as pessoas não se reunirem? E se a plateia não reagir? Apesar dos pensamentos pesados, ela lembrou-se de tudo que já construíram juntos. Durante a hora do almoço, o grupo se reuniu numa mesa, e a energia era palpável. Ninguém parecia hesitar mais. As apresentações começaram a ganhar doçura. Os risos e animação superaram aquele medo tímido. Ali, em um espaço repleto de risos e ensaios, uma explosão de energia tomou conta. O desejo de escolher a própria voz, de se expressar, ressoou forte. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Ana olhou para os rostos cheios de vida ao seu redor. Eles estavam se unindo, transformando o medo em música. Estamos prontos. A noite de talentos será nossa chance. No entanto, no fundo de sua mente, uma inquietude persistia. E se a noite de talentos não fosse apenas sobre apresentações, mas sobre revelações ainda maiores? O que aconteceria se o verdadeiro poder da música unisse não apenas os alunos, mas também a comunidade? Uma ideia ousada tomou forma, um desejo de transformar aquele evento em algo muito além do que parecia. E enquanto a luz das estrelas começava a brilhar no céu, uma pergunta dançava em sua mente silenciosa e poderosa. O que mais podemos revelar nesta noite especial? O coração de Ana acelerou com a possibilidade de que essa jornada estava apenas começando, e os ecos de um novo capítulo aguardavam para serem escritos. À medida que as estrelas brilhavam acima, a ansiedade de Ana foi se transformando em uma esperança vibrante. Era curioso como uma simples apresentação poderia gerar tantas emoções. Ela passou os dedos pelos papéis que trazia, cheios de anotações e dicas para cada aluno. Mas, no fundo do seu ser, sentia que a Noite de Talentos tinha potencial para ser muito mais do que uma simples exibição. Poderia ser um catalisador de mudanças, uma celebração coletiva. Quando os alunos começaram a se reunir no auditório, Ana foi tomada por uma onda de sentimentos. Cada rosto que entrava carregava uma história, um sonho e um pedaço da coragem que precisava brilhar naquela noite.
Ela olhou para Lucas, que continuava empolgado com a ideia de envolver todos em sua apresentação improvisada. A alegria em seu olhar era contagiante. O auditório estava tomado de risos e conversas, mas logo o murmúrio foi se dissipando quando o diretor tomou o palco. Ana sentiu um frio na barriga enquanto as luzes se apagavam, deixando apenas um foco de luz sobre ele. Bem-vindos à nossa noite de talentos. Ele anunciou, e a plateia explodiu em aplausos. Ana segurou firme suas anotações e respirou fundo. O clima era eletricamente envolvente. Os primeiros atos se sucediam. Danças, solos de guitarra, poesias recitadas com fervor. Cada apresentação trazia um espelho da alma daquele grupo de jovens, e a energia só crescia, animando não apenas os alunos, mas também os familiares e amigos que assistiam. Ana ficava emocionada ao ver a garra e a felicidade nos rostos deles. O potencial estava ali, bem na frente dela. Quando o momento de Lucas chegou, a luz se posicionou sobre ele e seu violão. O coração de Ana disparou. Vão se unir a mim? Ele perguntou a todos com uma expectativa que parecia palpável. Os alunos hesitaram por um instante, mas o espírito da noite parecia encorajá-los. Um por um, levantaram as mãos. A plateia se uniu em um murmurinho animado. Vamos lá, não tenho certeza se todos estão prontos. Mas se a música está em vocês, vamos juntos. Lucas exclamou, e a plateia vibrou. Era uma mistura de entusiasmo e nervosismo no ar, mas a energia rapidamente os envolveu. Ana se aproximou do palco, sentindo-se ainda mais conectada a tudo isso. Às vezes, a coragem está em se unir a um sonho e permitir que ele floresça. Vamos lá juntos. Ela incentivou a turma, os rostos agora iluminados pela luz do palco e pelas esperanças. Começou a tocar um dos sucessos da escola. As vozes se ergueram, formando um coral improvisado que soava como um chamado à união. Ana sentiu lágrimas de emoção nos olhos enquanto observava aqueles jovens, despidos de inseguranças, liberando suas vozes e se entregando à música. Mas quando a última nota ecoou e a plateia se levantou em aplausos, um silêncio profundo caiu sobre o auditório. O que antes era apenas uma apresentação agora parecia uma experiência que transcendeu barreiras. O que Ana não imaginava era que aquela mágica também despertaria vieiras ocultas na comunidade. Enquanto os aplausos ainda explodiam como fogos de artifício, Ana sentiu um leve empurrão nas suas costas. Era a diretora da escola que, com os olhos brilhando, sussurrou: Ana, precisamos falar. Você tem alguma ideia do que acabou de acontecer? O coração de Ana disparou mais uma vez, pois sentia que aquela noite estava apenas começando, deixando um rastro de algo muito maior no ar. O que poderia ser esse chamado que a diretora mencionava? Uma nova oportunidade? Uma jornada de transformação estava prestes a se desenrolar diante dela. E o que mais poderia acontecer, agora que a música havia feito a primeira mágica? Ana mal conseguia focar nas palavras da diretora. O som dos aplausos ainda reverberava em sua mente, mas a intensidade da conversa estava prestes a levá-la a outro patamar de emoção. Ela se virou lentamente, tentando capturar a atenção da diretora, que tinha um brilho especial nos olhos. Eu sinto que algo mudou, Ana começou, mas a diretora, com um sorriso encorajador, completou. Exatamente. A conexão que vemos aqui hoje é algo raro, Ana. Você percebeu que todos estavam unidos? Há necessidade de ver o que podemos criar juntos. A arte e a música pode realmente transformar a comunidade e você pode ser a chave. Palavras que ressoavam como uma sinfonia em seus ouvidos. A chave. Ana sempre sonhou em fazer a diferença, mas nunca imaginou que poderia ser o ponto de partida para algo tão grandioso. O auditório, agora quase vazio, carregava vestígios da energia que foi liberada, quase como se as paredes ainda vibrassem com as vozes inspiradas. Pensei em algo que pode realmente ser o próximo passo. Uma oficina de expressão artística para os jovens da nossa comunidade. Um espaço onde eles possam explorar suas paixões e talentos, e onde possam se sentir seguros para se expressar, a diretora propôs, com uma empolgação contagiante. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Uma oficina de expressão artística poderia não apenas ajudar seus alunos, mas também envolver outras crianças da vizinhança, criando uma rede de apoio e amor que se estenderia muito além daquelas quatro paredes. Uma ideia simples, mas poderosa. E se além da música pudéssemos incluir outras formas de arte? Teatro, dança, pintura, tudo. Vamos criar um lugar onde eles possam verdadeiramente brilhar? Ana sugeriu, quase sem pensar. A diretora confirmou com um aceno, os olhos brilhando de entusiasmo. Exato. Precisamos conversar com os outros professores. E talvez até convidar os pais, para que eles ajudem a levar essa ideia adiante. Enquanto falavam, Ana já visualizava a cena.
Um espaço cheio de vida, rindo, pulando, cantando, onde a diversidade e as histórias de cada um se entrelaçavam de uma forma única. As preocupações que normalmente a acompanhavam começaram a se dissipar, dando lugar a um entusiasmo palpável. No entanto, uma sombra de incerteza pairava sobre ela. Teriam todos os alunos o apoio necessário em suas casas? Estariam prontos para explorar seus talentos? Só precisamos de tempo para colocar tudo isso em prática, a diretora disse, como se percebesse os pensamentos de Ana. Hoje foi o primeiro passo. Vamos precisar de força, mas eu sinto que temos uma comunidade pronta para abraçar essa mudança. Ana concordou enquanto o auditório, agora vazio, começava a parecer novamente um lar cheio de potencial. No fundo, sabia que o desafio estava apenas começando. E não só para ela, mas para todos ao seu redor. Naquele momento reflexivo, a música começou a tocar na mente dela outra vez, e a ideia de que a arte poderia mudar vidas estava mais viva do que nunca. Eu vou fazer acontecer, ela prometeu em silêncio. Mas enquanto transitavam para fora do auditório, uma figura conhecida apareceu no canto da sala. Um ex-aluno, que havia abandonado a escola há algum tempo, observava tudo em silêncio. O que ele estava planejando? O olhar distante e nostálgico dele provocou uma nova pergunta na mente de Ana. Como ele se encaixaria nessa nova jornada? E assim, o futuro se apresentava incerto, mas cheio de possibilidades. O que aquele ex-aluno tinha a dizer? Havia muito mais por vir, e a história estava apenas começando a se desenrolar. Ana hesitou ao ver o ex-aluno parado ali, quase como um fantasma do passado. O olhar dele, distante e melancólico, a fez sentir um aperto no coração. Lembrou-se de sua história, dos sonhos que ele tinha e das inúmeras chances que havia deixado escapar. Era um rosto que carregava memórias, sorrisos perdidos e promessas não cumpridas. Lucas? Ana falou, sua voz quebrando o silêncio. É você? Ele olhou para ela e os olhos dele brilharam por um momento antes de se apagarem novamente. Ana podia sentir que havia muito mais dentro dele do que as palavras que não eram ditas. Oi, Ana, respondeu ele com um tom que parecia pesado, quase como se cada sílaba estivesse carregando um fardo. Ana se aproximou, seu coração batendo mais rápido. O que você está fazendo aqui? A diretora estava falando sobre uma nova oficina de expressão artística, e eu adoraria que você pudesse participar. Artística? Lucas riu sem humor. A expressão dele era uma mistura de desdém e tristeza. Eu não sou mais aquele cara que sonhava. A vida me levou por outros caminhos. As palavras de Lucas atingiram Ana como um soco no estômago. Ela percebeu que o que antes era um sonho vibrante agora era só uma lembrança distante. Mas e se pudéssemos encontrar uma maneira de trazê-los de volta? Ela insistiu, sua voz tingida de esperança. Talvez isso ajude você. Ajude a todos nós. Um silêncio pairou entre eles e Ana, quase encorajando Lucas a abrir sua alma. Um fio de emoção surgiu em seu rosto. Eu não sei se isso mudaria algo, Ana. Eu me perdi no caminho. Sua voz tremia, trazendo à tona a fragilidade que ele havia escondido sob uma exterioridade endurecida. Você não está sozinho, Ana disse, piscando os olhos na tentativa de conter as lágrimas. Acreditar na arte, no que ela pode fazer por nós, é o primeiro passo. E você é parte dessa história. Precisamos de pessoas como você para fazer essa mudança acontecer. Lucas deu um passo para trás, parecendo debater internamente. Dizem que a arte cura, mas eu não conheço isso faz tempo. Eu não sei se consigo voltar. A expressão de desespero dele cortou Ana como uma faca. Como alguém tão talentoso havia se esquecido de seu brilho. Olha, Lucas. A mudança começa quando enfrentamos o medo. Eu sou a professora e sou uma sonhadora, mas até sonhar precisa de coragem. Você pode ter perdido o caminho, mas ainda está aqui. Ao seu lado, todos estamos prontos para tentar novamente. Ele a encarou, um turbilhão de emoções marcam o rosto dele. E se eu não for bom o bastante? E se isso for só mais um sonho quebrado? Ana respirou fundo, mantendo o olhar firme em Lucas. Se você cair, nós levantamos juntos. Ninguém aqui é perfeito, e é exatamente isso que nos une. Vamos deixar o passado para trás, dar espaço para o novo. O vento frio que entrava pelo auditório trouxe consigo um sopro de audácia que envolveu Lucas. Ele parecia mais introspectivo do que nunca, cúmplice de um sentimento que estava adormecido havia muito tempo. E naquele momento de vulnerabilidade, algo mudou. Quem sabe? Ele finalmente respondeu, dando um leve sorriso. Talvez eu possa tentar. Ana sorriu de volta, sentindo seu coração aquecer com um mix de esperança e ansiedade. Se Lucas aceitasse o desafio, não seria apenas uma vitória pessoal para ele, mas uma vitória para todos que já se sentiram marginalizados.
Mas quando ela achou que tudo estava se encaixando, uma dúvida estalou em sua mente. E se Lucas não fosse o único enfrentando esses demônios internos? Quais outros rostos conhecidos estariam à espreita, prontos para reaparecer, trazendo suas histórias de dor e transformação? O futuro se tornava mais intrigante, e Ana, com seu coração acelerado, mal podia esperar para descobrir. Quem mais poderia se juntar a essa jornada? As possibilidades se expandiam, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. O dia seguinte trouxe um sol tímido e um leve vento que parecia sussurrar promessas novas. Ana chegou mais cedo ao auditório, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e expectativa. A ideia da oficina começava a tomar forma na sua mente, mas ela sabia que Lucas não seria o único a precisar de incentivo. Urgia a vontade de encontrar outros que, como ele, tinham se perdido ao longo do caminho. Enquanto organizava as cadeiras, a porta se abriu lentamente. Era João, outro ex-aluno que, assim como Lucas, havia brilhado nas aulas de arte, mas que desde então parecia ter se apagado. Ele a olhou com uma mistura de vergonha e esperança. Oi, Ana. Eu curti a ideia da oficina. Posso participar? As palavras saíram em um fio de voz tremido. Ana sorriu amplamente, sentindo um alívio imenso. Claro, João. Você sempre teve uma sensibilidade incrível. Sua arte tem o poder de tocar as pessoas. É exatamente isso que precisamos. A empolgação invadiu o ambiente. João olhou ao redor, um pouco inseguro, mas algo no brilho dos olhos de Ana pareceu aliviar seu receio. Só que eu, sei lá, não estou tão seguro de que consigo, confessou, com uma tristeza que pesava nas palavras. Ana se aproximou dele, perto o suficiente para que João sentisse a honestidade em sua voz. Ninguém precisa estar seguro para começar. A arte é um espaço seguro onde podemos errar e aprender ao mesmo tempo. E você não estará sozinho, todos nós vamos juntos por esse caminho. O encontro foi fluindo, e conforme outros alunos começaram a chegar, Ana percebeu que sua ideia estava se concretizando. Mariana, uma jovem cheia de vontades, mas assombrada por inseguranças, também manifestou seu desejo de participar. Ao ver Lucas, voltou-se para ele com um olhar que buscava apoio. Eu nunca pensei que teria coragem de expor algo meu, mas você sabe, talvez possa ser um bom momento. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e curiosidade. Ana não podia acreditar no que estava acontecendo. O auditório, que antes era apenas um espaço físico, agora pulsava com sentimentos de igualdade e acolhimento. Isso! Vamos juntos explorar cada sentimento. Aqui, a arte nos une, exclamou Ana. Seu sorriso refletia a esperança que ecoava no fundo de seus próprios desejos. Cada novo rosto que surgiu fez a atmosfera vibrar ainda mais. O que antes parecia ser uma conversa solitária entre Ana e Lucas rapidamente se transformou em um diálogo coletivo, onde cada um partilhava medos e sonhos fracassados. As histórias fluíam como água, e Ana se sentia como uma ponte que permitia a todos atravessarem os medos que antes pareciam intransponíveis. Mas enquanto a sala se enchia de risos e compartilhamentos, Ana percebeu controvérsia. O canto da sala onde Pedro, um ex-aluno tumultuado e muitas vezes isolado, se sentava sozinho com os braços cruzados. Seu olhar era desafiador e distante. Ana sabia que ele também precisava da oficina, mas o que poderia acenar para ele? E foi nesse momento, quando ela hesitou, que algo em seu intuito a empurrou para perto dele. Pedro, eu sinto que você tem algo a dizer. Você poderia se juntar a nós? Perguntou Ana, tentando esconder seu próprio nervosismo. O olhar de Pedro não era gentil. Ele a fitou com a intensidade de alguém que havia sido ferido muitas vezes. Pedro a encarou. A expressão dele era de desconfiança, como se cada palavra estivesse sendo pesada. O que eu poderia oferecer? Se eu não sou nem um artista? Respondeu ele, a voz carregada de uma mágoa silenciosa. Ana respirou fundo. Não seria fácil, mas quem disse que mudar não exigia coragem? A arte não é só sobre ser bom, é sobre se expressar. É um grito dentro de nós que precisa ser liberado. Juntos podemos descobrir as vozes que ainda não falamos. Que tal tentar? O silêncio foi pesado, mas a determinação em Ana fez com que algo mudasse no ambiente. Todos aguardavam a resposta de Pedro. Ele olhou para todos ali reunidos, como se pela primeira vez em muito tempo, estivesse observando cada um deles. E no fundo de seus olhos havia um pequeno vislumbre de interesse. O que Ana não sabia é que aquele mesmo desafio que colocou sobre os ombros de Pedro seria o que poderia mudar radicalmente suas vidas e a dos outros. O que viria a seguir? Como cada um deles reagiria às oportunidades que estavam prestes a se desenrolar? O futuro estava em aberto.
Cada escolha, cada voz que se erguesse poderia silenciar o medo que havia se instalado por tanto tempo. O dia tão esperado chegou e o auditório estava vibrando com uma energia contagiante. Ana olhou ao redor e viu rostos que antes eram inseguros, agora cheios de determinação e entusiasmo. A música estava prestes a tocar novamente, mas desta vez, não era apenas um espetáculo. Era um chamado para a transformação. Ela subiu ao palco com o coração acelerado, mas agora a ansiedade havia se transformado em uma confiança firme. O apoio de cada aluno, de cada ex-aluno, era palpável. Hoje é o dia em que nossa voz será ouvida. Vamos celebrar juntos nossas histórias e talentos. Começou Ana, e a plateia aplaudiu com fervor. A primeira apresentação foi de Lucas. Ele subiu ao palco, um pouco hesitante, mas com um sorriso nervoso nos lábios. Quando começou a tocar, sua voz se elevou, cheia de emoção. Aquela canção não era apenas dele, era a coletividade de todos ali. Ana viu a plateia se unir, as vozes ecoando como um coral de alegria e superação. Era uma liberação coletiva. E assim, cada aluno se revezava, trazendo à tona não apenas seus talentos, mas suas emoções. Mariana dançou com um fervor que deixou todos sem fôlego, enquanto João pintava um quadro ao vivo, capturando a essência daquela noite em cores vibrantes. Cada ato ressoava uma verdade: vocês não estão sozinhos. Quando chegou a vez de Pedro, um silêncio tenso tomou conta do auditório. Ele olhou para Ana, que lhe sorriu encorajadora. Com um passo hesitante, ele pegou a caneta e começou a desenhar no papel. Em vez de apenas arte, ele pegou um microfone e começou a declamar. Suas palavras eram pesadas e pequenas, mas, ao final, a vulnerabilidade se transformou em um momento poderoso. As lágrimas escorriam pelo rosto dos que estavam na plateia, e Ana sentiu que uma conexão genuína havia se formado não só com Pedro, mas com todos ali. O auditório explodiu em aplausos. Não era apenas sobre as apresentações, era sobre a libertação de vozes silenciadas, sobre a coragem de se revelar. Cada um deles estava, de alguma forma, se reconectando com o que havia sido perdido ao longo do tempo e redescobrindo a força que residia dentro. Naquela noite, Ana percebeu que a música não era só um meio de expressão artística, mas a ponte que unia suas histórias de luta e superação. Era a mágica que os uniu enquanto eram capazes de se reerguerem juntos como um só. Todos ali compreendiam que eram parte de algo muito maior. Após o evento, Ana sentiu a adrenalina do sucesso misturada à satisfação profunda. Conversas espontâneas começaram a acontecer entre os participantes. Vidas estavam se conectando de uma forma que Ana nunca poderia imaginar. Olhando ao redor, uma ideia surgiu em sua mente: a oficina não poderia ser só uma vez, mas um contínuo acolhimento e troca de expressões artísticas. Os alunos se aproximavam dela, compartilhando novos sonhos, novas aspirações. A energia pulsava ao redor e Ana sentiu com clareza que a verdadeira mudança havia começado. No meio do caos, ela viu o que realmente importava: a criação de uma comunidade artística duradoura, onde cada voz pudesse brilhar. Ao olhar para Lucas, que já era amigo não apenas dela, mas de todos, percebeu que ele trouxe mais do que esperança para si mesmo, mas também para outros que lutavam contra as mesmas batalhas. O passado poderia ser um peso, mas juntos eram tão leves. Nenhum deles teria que enfrentar as incertezas da vida sozinhos. Dona Elda apareceu entre o público. Seu olhar emanava orgulho e felicidade. Você fez isso, Ana. Você trouxe a magia de volta, ela disse. Ana sentiu calor no peito. Não era apenas uma mudança que ela queria ver no mundo, mas uma oportunidade de proporcionar isso para muitos. Enquanto conversavam, uma nova ideia começaram a tomar forma, uma nova jornada que conectaria a arte às escolas e comunidades vizinhas. Esse movimento estava apenas começando e deveria alcançar mais corações. Com o sol se pondo lá fora, Ana percebeu que não havia apenas na música a transformação. Era na arte, na expressão, na vida compartilhada. E ela sorriu, pois sabia que o universo estava de fato ouvindo, transformando sonhos em realidade. Era o começo de algo lindo. A vida de Ana nunca mais seria a mesma, e ela estava pronta para cada novo desafio. E você, que tal se juntar a essa jornada de transformação? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa mudança.